Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse assunto que tá dando o que falar. O Drex. Isso. A moeda digital que o Brasil quer lançar em 2025. A gente vai chamar de Drex ou a gente vai chamar de Real Digital? Tanto faz, né? Tanto faz. Mas a ideia é a gente desvendar essa parada juntos, sem papas na língua, e te dar munição para formar sua própria opinião. Isso. E olha pelos documentos que a gente recebeu. A coisa pode ser mais cabeluda do que parece. Pode ser. A galera tá preocupada com o governo metendo o bedelho onde não deve. Vamos com calma, analisar tudo direitinho. É isso aí. E ver se essa tal de Drex é flor que se cheire ou bomba relógio. O que me preocupa é essa comparação que estão fazendo com a China. Lá o governo usa a moeda digital para monitorar tudo que o cidadão faz. Meu Deus do céu. Até o cafezinho da padaria. Que medo. Parece dar roteiro de filme distópico, né? De arrepiar, né? Imagina só, você vai comprar um livro, uma roupa ou até doar para uma instituição de caridade. E o governo tá lá de olho do seu extrato, controlando seus passos. Controlando tudo. Mas já viu, né? Se você não se enquadrar no que eles acham certo, podem te cortar, te restringir, te punir. É um perigo para nossa liberdade, sem dúvida. Pois é, e tem gente achando que isso é exagero, paranoia. Eu não acho não. Mas na China já tá acontecendo? Pessoas sendo punidas por criticar o governo, por ter opiniões erradas. É um sistema de controle social que mete medo. Falando em controle, esse negócio de eliminar o dinheiro físico também me deixa de cabelo em pé. Nossa. Tem um projeto de lei rolando por aí, o PL 4108 de 2020, que quer acelerar essa transição para um mundo totalmente digital. Tem pergunta. É quem tem acesso à tecnologia. E quem prefere usar dinheiro vivo por questões de privacidade. Pois é. Vamos obrigar todo mundo a entrar nesse sistema. Exatamente. É preciso pensar nos impactos práticos disso. Imagina um apagão, um ataque hacker, um problema no sistema. Nossa. E você, sem poder comprar nada, sacar dinheiro e pagar suas contas. Sem dinheiro mesmo. E tem a questão da exclusão digital, né? Muita gente, principalmente os mais velhos, não se adaptaria a essa mudança. É verdade. É um passo muito grande, muito rápido, sem pensar em todas as consequências. Sem falar que a gente já tem leis aqui que permitem o governo monitorar transações acima de 5 mil, né? A tal da instrução normativa da Receita Federal. Sei. Se já existe essa vigilância toda com o sistema atual, imagina com Drex. Com a moeda digital, eles teriam acesso a cada centavo que a gente movimenta. Assustador. A gente precisa se perguntar até onde vai esse controle. O governo realmente precisa saber tudo sobre a nossa vida financeira. Só que não existe um limite para essa invasão de privacidade. Pois é. E a gente sabe que o poder corrompe, né? Hoje em dia a gente já vê governos usando informações para censurar, perseguir, controlar a população. E com o Drex, essa possibilidade se torna ainda mais real. É um perigo que a gente não pode ignorar. E a gente precisa lembrar que o Brasil já tem um histórico de perseguição política, né? Não é paranoia você achar que o Drex pode ser usado como ferramenta de controle. Imagina só, se o governo não gosta de você, de suas ideias, ele pode simplesmente bloquear sua conta, te impedir de movimentar seu dinheiro. Que horror. É um poder enorme nas mãos do Estado, isso me preocupa muito. E essa história de que o Drex vai aumentar a arrecadação de impostos? Sei lá. Será que isso é verdade? Ou será que é só mais um jeito de encher os cofres públicos e aumentar a carga tributária que já é altíssima? É uma questão complexa, né? Por um lado, a gente quer um sistema tributário justo e eficiente. Mas por outro, a gente não quer que o governo tenha acesso total à nossa vida financeira. É preciso encontrar um equilíbrio, garantir a transparência sem abrir mão da privacidade. E tem mais, né? Com o Drex seria muito mais fácil para o governo rastrear e controlar os gastos públicos. Será que isso realmente vai acontecer? Ou será que essa transparência toda é só fachada? É preciso ter cautela, analisar os argumentos dos dois lados. Tem gente que defende o Drex como uma ferramenta de inclusão financeira. Redução de custos, combate à corrupção. Sei. Mas a gente precisa questionar se esses benefícios justificam os riscos da nossa liberdade e privacidade. É isso aí. A gente não pode se deixar levar pela empolgação da novidade sem analisar os impactos reais dessa tecnologia. E tem outra coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha. Por quê? Essa história de que o Drex vai acabar com a corrupção. Conta outra, vai. Me engana que eu gosto. Corrupção é problema de caráter, de falta de ética, não de dinheiro vivo ou digital. É verdade. O problema não é o dinheiro em si,
mas sim quem o usa e como usa. Exato. Se a gente tem políticos corruptos, eles vão encontrar jeitinho de desviar dinheiro, seja ele físico ou digital, mudar a forma de pagamento, não resolve a raiz do problema. Exatamente. A corrupção não vai desaparecer só porque a gente troca o papel moeda por uns bits e bytes. Não vai. O que a gente precisa é de mais fiscalização, mais transparência, mais punição para os corruptos. É preciso combater a impunidade. Essa é a verdadeira solução. E a gente não pode esquecer que o Drex também pode facilitar a vida dos hackers, né? Imagina só se o sistema é invadido. Eles podem ter acesso a todas as nossas informações financeiras, roubar nosso dinheiro, causar um caos total. É um risco real. A segurança cibernética é um desafio enorme. E a gente sabe que nenhum sistema é 100% seguro. É verdade. E se o Drex quer nas mãos erradas, as consequências podem ser devastadoras. Pois é, e a gente já vê tantos casos de vazamento de dados, de invasões, de sistemas de fraudes online. Será que o Banco Central está preparado para garantir a segurança do Drex? Isso. Será que nossos dados estarão realmente protegidos? É preciso ter muita cautela. A gente não pode colocar em risco a segurança do nosso dinheiro e da nossa privacidade. Antes de implementar o Drex, o governo precisa provar que o sistema é robusto, seguro e confiável. E tem outro ponto que me preocupa. A dependência tecnológica. Se a gente migrar tudo para o digital, a gente fica à mercê da tecnologia. E se a internet cair, e se o celular pifar? Se tiver um apagão? É verdade. A gente precisa pensar em planos de contingência, em alternativas para garantir que a gente não fique refém do sistema. Imagina só, você precisa comprar um pão, mas o sistema do Drex está fora do ar. A gente precisa garantir que o Drex não se torne uma camisa de força, né? A gente precisa ter opções, ter liberdade para escolher como a gente quer usar o nosso dinheiro. Exatamente. A gente não pode ser obrigado a usar o Drex. Não. A gente precisa ter o direito de usar dinheiro físico se assim desejarmos. A liberdade de escolha é fundamental. Falando em liberdade, a gente não pode esquecer que o Drex também pode ser usado para controlar a economia. Né? É verdade. O governo pode usar a moeda digital para manipular a inflação, para influenciar o consumo, para direcionar investimentos. É um poder enorme nas mãos do Estado. E a gente sabe que o governo nem sempre usa o seu poder para o bem da população. É preciso ter mecanismos de controle de fiscalização para garantir que o Drex não seja usado para fins políticos ou ideológicos. É verdade. A gente não pode dar um cheque em branco para o governo. Não pode. A gente precisa ter certeza de que o Drex vai ser usado para o bem da sociedade. E não para beneficiar grupos específicos ou para controlar a nossa vida. E a gente precisa questionar Por quê? Quem está por trás dessa agenda do Drex. Quem são os verdadeiros beneficiados? Será que não existem interesses ocultos por trás dessa proposta? É preciso investigar, né? É? A gente não pode aceitar tudo de olhos fechados. Não. A gente precisa entender as motivações, os objetivos, os interesses que estão em jogo. E a gente precisa ter em mente que o Drex não é uma solução mágica para os problemas do Brasil. Não é. A gente precisa de reformas estruturais, de combate à corrupção, de investimentos em educação, saúde e segurança. O Drex pode ser uma ferramenta, mas não é a solução em si. É isso aí. A gente precisa ter uma visão crítica, analisar os prós e os contras e não se deixar levar por promessas vazias. Exato. O futuro do nosso dinheiro está em jogo. A gente precisa participar desse debate. E a gente precisa se unir, se organizar, se mobilizar para defender os nossos direitos e a nossa liberdade. A gente não pode deixar que o Drex se torne um instrumento de controle nas mãos do Estado. A gente precisa lutar por um sistema financeiro justo, transparente e democrático. Concordo plenamente. A gente precisa ser vigilante, se informar, questionar, debater e, acima de tudo, lutar pelos nossos direitos. E a gente não pode esquecer que essa onda do Drex faz parte de um movimento global. Né? É um movimento global. Vários países dão de olho nessa ideia de moeda digital. E a gente precisa entender o que está por trás disso tudo. Pois é, parece que tem uma turma poderosa por aí querendo controlar tudo todos. E o dinheiro é uma das armas mais poderosas nesse jogo. E o que está acontecendo lá fora pode acabar chegando aqui, né? É verdade. A gente precisa ficar de olho nos outros países para entender os riscos e as consequências dessa digitalização desenfreada. Exatamente. Um exemplo interessante é o que está rolando nos Estados Unidos. Lá, a resistência contra o dólar digital é enorme.
Figuras importantes como o ex-presidente Trump. Estão liderando essa luta em defesa da liberdade e da privacidade. E qual é o principal argumento deles? Por que eles são tão contra o dólar digital? Eles temem que o dólar digital dê ao governo um poder excessivo sobre as finanças dos cidadãos. Entendo. Eles argumentam que isso abriria caminho para censura, perseguição política e a manipulação econômica. Faz sentido, né? Se o governo controla o dinheiro, ele controla a vida das pessoas. É como se a gente entregasse as chaves da nossa liberdade para eles. Exatamente. E essa resistência nos Estados Unidos serve de alerta para a gente aqui no Brasil. A gente precisa entender que o Drex não é só uma questão tecnológica, mas também política e ideológica. Tem gente poderosa por trás dessa agenda, gente que quer controlar tudo e todos. E como a gente pode se proteger? O que a gente pode fazer para garantir que o Drex não se torne uma ferramenta de controle nas mãos do governo? A primeira coisa é a gente se informar, debater o assunto e não engolir tudo o que a mídia e os políticos falam. A gente precisa ter uma visão crítica. Questionar, buscar informações de fontes confiáveis. E além de se informar, o que mais a gente pode fazer? A gente precisa pressionar os nossos representantes. Exigir que eles defendam os nossos interesses e não os interesses dos globalistas e dos poderosos. Isso. A gente precisa lutar por leis que protejam a nossa liberdade e a nossa privacidade. É verdade. A gente não pode ficar de braços cruzados esperando que os políticos resolvam tudo. A gente precisa se mobilizar, se organizar, fazer a nossa voz ser ouvida. E a gente também precisa buscar alternativas ao Drex. Existem outras formas de usar o dinheiro sem depender do sistema controlado pelo governo. Que tipo de alternativas? As criptomoedas descentralizadas, por exemplo. Elas não estão sujeitas ao controle de nenhum governo ou instituição financeira. Certo. É uma forma de garantir a nossa autonomia financeira e proteger a nossa privacidade. Parece interessante. Mas, e quanto à segurança? As criptomoedas não são muito voláteis. É verdade que o mercado de criptomoedas é volátil. Mas existem formas de mitigar os riscos. A gente precisa se educar financeiramente, aprender a usar essas ferramentas com responsabilidade e segurança. Faz sentido. A educação financeira é fundamental para a gente poder tomar decisões conscientes e proteger o nosso patrimônio. Exatamente. E a gente precisa se unir, compartilhar informações, criar uma rede de apoio para que as pessoas possam se proteger nesse novo cenário financeiro. É isso aí. A gente precisa se fortalecer, se unir e lutar por um futuro onde a gente tenha controle sobre o nosso dinheiro e sobre a nossa vida. O futuro do Brasil depende da nossa capacidade de resistir a essa agenda de controle global. A gente precisa defender a nossa soberania, a nossa liberdade e os nossos valores. E a gente precisa ter coragem de dizer não ao Drex, não ao controle, não à censura. Isso. A gente precisa defender o nosso direito de viver em um país livre e próspero. É isso aí. O futuro está em jogo e a gente precisa lutar por ele. A gente precisa ter fé no Brasil, acreditar no potencial do nosso povo e construir um futuro melhor para as próximas gerações. E a gente aqui no Deep Dive vai continuar acompanhando de perto essa história do Drex e todas as outras questões que impactam o nosso futuro. A gente vai continuar trazendo informações, análises e debates para te ajudar a entender o que está acontecendo e como você pode se proteger. Fique ligado, continue se informando e não deixe que te calem. A nossa liberdade depende da nossa capacidade de resistir e de lutar por um futuro melhor. É isso aí. A gente conta com a sua participação nessa luta. É isso aí. Juntos a gente pode construir um Brasil mais livre, mais justo e mais próspero para todos. Isso aí. Obrigado. Até a próxima.